Olá, hoje é 7 de fevereiro, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Hoje a gente vai falar sobre o avanço do autoritarismo no mundo, uma decisão do STF que mexe com o teto salarial no serviço público e os planos para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Vamos lá. Podcast Radar FGV. Nosso primeiro assunto é um alerta global. Um relatório da Human Rights Watch acendeu a luz vermelha sobre o estado da democracia no mundo, e os dados são francamente preocupantes. E o número que resume tudo, 72%. É isso mesmo, quase 3 em cada 4 pessoas no mundo hoje vivem sob um regime autoritário. É o maior índice que a gente viu em décadas, um sinal bem claro de que a democracia, infelizmente, está perdendo terreno. É uma virada de chave histórica. Mas então, que cara tem esse novo autoritarismo? Bom, a gente não tá falando mais daquela imagem de tanque na rua, de golpe militar clássico. O processo hoje é bem mais sutil. É uma espécie de corrosão que vai enfraquecendo as instituições e diminuindo os direitos civis aos poucos, sabe? Quase sem a gente perceber. E aqui tem um ponto bem interessante do professor Vinícius Rodrigues Vieira. É o chamado efeito dominó. Se a principal democracia do mundo, os Estados Unidos, sempre for um modelo ali de regime democrático, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, né, as evoluções que ocorreram ali em termos de incorporar minorias, direitos civis para os negros, que não existiam ali até os anos 60, então os Estados Unidos sempre acabaram servindo de modelo para o mundo. Se a principal democracia representativa do nosso tempo abandona esses princípios e o seu presidente, no caso Donald Trump, acaba também por não defendê-los, outros líderes ao redor do mundo sentem-se encorajados e outros eleitores que talvez já tivessem ali uma propensão em função de diversos fatores a endossar esse tipo de posição autocrática, de centralização do poder em apenas uma pessoa e desrespeitando direitos de minorias, sejam elas em termos identitários, em termos de classe, enfim, nós temos o caldo perfeito, a combinação perfeita para que as autocracias se proliferem pelo mundo. Então, Trump, ele é tanto um reflexo de um processo que vinha anteriormente e o seu retorno triunfal ao poder com maioria não apenas no colégio eleitoral, mas também no voto popular americano, acabou por criar esse ambiente com o qual, imagino, nós teremos de viver nas próximas décadas. Agora vamos virar a chave e olhar aqui para dentro do Brasil. Uma decisão bem importante do Supremo Tribunal Federal promete balançar as estruturas do setor público e pode ter um impacto enorme nas contas do governo. O centro de toda essa história são os famosos penduricalhos. Pensa neles como uma série de pagamentos extras, tipo auxílios e verbas indenizatórias, que na prática fazem com que muitos salários ultrapassem e muito o teto que a Constituição determina. É uma forma de driblar a regra, entende? Só que agora o STF resolveu dar um basta nisso. Uma decisão recente do ministro Flávio Dino não só suspendeu esses pagamentos, como deu 60 dias para que tudo seja revisado nos 3 poderes, nos estados e nos municípios. É um verdadeiro freio de arrumação. E do ponto de vista da economia, a coisa é séria. A economista Carla Bene, da FGV, diz que esses mecanismos funcionam como aumentos de salário disfarçados. A gente está numa situação onde a gente deveria até trocar o termo penduricalho por um outro mais forte, que é patifaria. Porque não é possível que você faça um movimento desse, onde você a cada 3 dias de trabalho precisa folgar um. Ou seja, é tão insalubre o ambiente do Congresso que você fica nessa situação que você precisa folgar um dia a cada 3 de trabalho. Isto é uma autorização clara de elevação dos salários, porque você tem a permissão de vender aquele seu dia. Então, é uma autorização disfarçada, onde as pessoas vão acabar recebendo o aumento e isso vai desencadear outros processos e outros aumentos. Esse descolamento entre os poderes e a sociedade é algo muito absurdo. A gente precisa parar de normalizar isso. Já pelo lado do direito, a professora Heloísa Machado, também da FGV, aponta que a medida reforça o que está na Constituição. Ela busca parar o que a professora chama de corrida por benefícios, aquela coisa que parece não ter fim.
O que o ministro Flávio Dino diz é que há uma série de gratificações e indenizações que são, na verdade, um tipo de fraude ao limite de remuneração, porque se referem a atividades que são comuns àquela função e não, de fato, algo que deveria ser indenizado porque foi gasto por aquele determinado servidor no exercício da função. Então, há um tipo de decisão que promove uma moralização, passa uma régua geral em todos os poderes da União, no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, em todas as instâncias da Federação, para que seja, de fato, eliminado qualquer tipo de benefício que contrarie o que diz a Constituição. E para fechar nossa análise da semana, vamos falar de infraestrutura. Um assunto que pode literalmente colocar o Brasil em um novo caminho nas próximas décadas. O investimento em ferrovias. Olha, não é novidade para ninguém que o transporte no Brasil é um desafio, né? A gente depende demais dos caminhões e das estradas para levar nossas riquezas de um lado para o outro, e isso gera um monte de problema. Custo logístico nas alturas, poluição, congestionamento e, claro, muito mais eficiência para escoar a produção. Seria um verdadeiro divisor de águas para a competitividade do país. Mas, e sempre tem o mais, né? Não é uma solução para amanhã. O especialista Marcos Quintela, da FGV, faz o alerta. Para você inverter essa situação, né, ou equilibrar, vamos dizer assim melhor, a matriz de transporte de carga no Brasil, seriam números inimagináveis. Né? Se você pegar, há estudos que mostram que precisaríamos investir cerca de 4% do PIB ao ano ininterruptamente durante 20 anos para resolver o problema logístico e tornar o país competitivo. Então vamos nos concentrar mais naquilo que vem sendo trabalhado, né? Hoje são projetos eminentemente privados. Eles são importantes, mas ainda precisamos de dinheiro público para projetos que a gente chama projetos pioneiros, projetos greenfield, né? Ou projetos desenvolvimentistas. Isso em qualquer lugar do mundo é o dinheiro público, para você desbravar, levar a ferrovia para todo, por exemplo, o Centro-Oeste, região Norte, que não é contemplada com ferrovias, né? E também com poucas rodovias. Nós somos um país rodoviarista que também deve muito em matéria de rodovia, né? Então nós só temos 14% da malha rodoviária pavimentada e desses 14%, 67% estão em estado péssimo, ruim ou regular. Da malha ferroviária temos 30 mil quilômetros de ferrovia, mas 10 mil somente estão em operação, os outros 20 mil estão subutilizados ou abandonados. Então precisamos resolver isso com investimentos maciços e ininterruptos pelos próximos 20 anos. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!